Boa noite, Meire. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Ai, que bom. E você me ouve bem? Ouço, ouço. Maravilha, maravilha. Que bom. Que bom, o pessoal tá entrando, né? Boa noite. O Ari entrou. Boa noite, Ari. Tudo bem? Vamos aqui conversar um pouco, bater um papo com a Meire. Isso aí. Meire, que é psicóloga, neuropsicóloga. A Meire é coaching também, viu, gente? Verdade. A Meire tem aí uma formação acadêmica bem consolidada. Boa noite, Ari. Bem consolidada. E para mim é uma honra, né? É uma honra, é um prazer ter a Meire aqui conosco, porque a Meire está sempre engajada em aperfeiçoamento, a Meire está sempre engajada de estar sempre em busca, né, do conhecimento, para trazer sempre novas nuances, né? Mesmo porque hoje, para a gente, o conhecimento ele está muito rápido, as coisas estão muito rápidas, a ciência sempre está trazendo novidades para a gente. Verdade. Então, assim, é muito para a gente acompanhar hoje em dia, precisa ter muito assim, eu nem diria Se disponibilidade, atualizando, né? Precisa estar se atualizando. e precisa ter esse engajamento, né? Sim, E verdade. A Meire é uma das pessoas que assim, sempre está nesse engajamento. Boa noite, Ed, boa noite. Sempre está. Então, assim, é uma honra ter você aqui conosco, viu? Gostaria de te agradecer Com imensamente, tá bom? certeza. Parabenizá-la. Amanhã você tem a sua formação, não é isso? Sim, o curso. Exatamente, tá, gente? A Meire também agora não, sempre, né? Ela orientou, né? Porque ela Verdade. sempre me orientou, então hoje ela está aí também orientando nas questões dos instrumentos, tá? Sim. Porque os instrumentos é algo que é muito, assim, eu diria, criterioso, tá? Uma coisa é você adquirir o instrumento, outra coisa é você aplicar o instrumento. Verdade. E outra coisa é você interpretar aqueles scores e aqueles resultados do instrumento, tá? Então, assim, são coisas distintas, são assuntos diferentes de um mesmo instrumento, tá? Então, boa noite a todos. Meire, você quer aguardar uns minutinhos para você se apresentar? Então vamos começar já, vamos começar. Você gostaria de se apresentar? Diga você, porque se eu sou suspeita para dizer da Meire, tá pouco de carteirinha dela. Ai, que isso, eu que agradeço, Sol, né? Também ali estou sempre ali acompanhando o seu trabalho, né? Sei que você é muito esforçada, estudiosa, né? Tudo que você falou de mim, você também, ó, tá ali, né? Se atualizando sempre e a gente sempre, né? Conseguiu ter esse apoio mútuo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante para nós, né? Que somos psicólogos, que a gente precisa ter, né, esse acompanhamento, se atualizar, buscar informação, compartilhar informação. Então, isso a gente sempre fez. Então, aqui é esse o objetivo também, né? Nós estamos aqui para conversar, mas ao mesmo tempo fazer esse compartilhamento, né, com o público, com as pessoas que nos escutam, né, para poder também compartilhar com alguém que tem interesse, que não sabe o que é. E é isso. Então, vou me apresentar, né? Eu sou a Meire, meu nome é Meire Rose Gonzaga, sou psicóloga, sou neuropsicóloga também, coach também, já passei por essa formação e aprendi muito, e especialista ABA também. Então, assim, busco, né, estar me aprimorando também, né, justamente porque nós precisamos nos atualizar. E o objetivo hoje aqui é falar um pouco sobre a avaliação neuropsicológica, não é isso, Sol? Isso mesmo, Meire, exatamente, né? Porque assim, as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender a avaliação neuropsicológica
E assim, as pessoas se confundem tanto que elas nos confundem com um neurologista, com um neuropediatra, Sim, e verdade. assim, nós trazendo essas nomenclaturas, fica mais acessível para que as pessoas elas possam ter um entendimento mais amplo sobre os conceitos. Não é isso, Meire? Sim. Então, acho que para começar, a gente já pode responder o que que é, né, uma avaliação Sim, neuropsicológica, né? sim. Por que que ela tem essa importância Uhum. nos casos clínicos. E eu começo só, você quer começar? Como é que é? Pode começar. Boa noite a todos que estão entrando, sejam bem-vindos, tá? Muito obrigada pela presença de todos. Pode começar, Meire. Então, Fala pra gente aí, o que que é a avaliação neuropsicológica, Meire? a avaliação neuropsicológica é um processo. Eu costumo explicar, né, para todos que me perguntam, que é um processo investigativo onde, né, um psicólogo, um neuropsicólogo, ele vai estar ali para entender o funcionamento, né, do sistema nervoso central. Então, assim, nesse processo, o que que o psicólogo vai fazer? Ele vai fazer uma investigação através de instrumentos padronizados para entender o funcionamento, né, do indivíduo. Então, desde crianças, adolescentes, adultos, idosos, como que está o funcionamento, né, da cognição? Como que está o funcionamento da memória, da atenção, da linguagem? Então, as funções cognitivas, todas, né, ali que nós dependemos ali do sistema nervoso central para nós termos, né, uma atuação na sociedade, é esperado um determinado funcionamento, que aí é onde entra a questão da padronização, né? A padronização dos testes, das escalas, elas são feitas a partir de uma amostra, né? Então, nós temos uma amostra da população. Aqui no Brasil, nós vamos usar a amostra brasileira, e é importante saber isso porque, né, até uma curiosidade, né, fora do que eu estou explicando aqui. Ah, pode aplicar tal teste e tal, não sei o quê. Não, assim, gente, esse teste é lá dos Estados Unidos, não é para a população brasileira, ele não vai ter validade. Tal teste, não sei o quê. Então, o psicólogo precisa estar atento, porque para ele fazer essa testagem, né, ele vai precisar de instrumentos padronizados e, para além dos instrumentos, o neuropsicólogo precisa ter uma expertise clínica, né? Que é onde vai o quê? Acontecer a análise desse, além dos instrumentos, mas do comportamento, da personalidade, né? Do humor, da afetividade. Então, a avaliação neuropsicológica, ela é um processo porque ela vai contar com algumas etapas, né? A investigação desse sistema nervoso central em comparação à amostra da população, para saber se existe ou não um alguma deficiência, algum funcionamento que não está esperado para aquela faixa etária, e daí sim a gente vai conseguir ver, né, ao comparar, né, com esses dados psicométricos, entender, olha, a memória, né, do indivíduo está rebaixada, né? Então nós temos ali uma dificuldade atencional no sistema de atenção concentrada. Isso significa o quê? Ah, vamos juntar com as outras informações, né? Como que isso se expressa no comportamento? E aí a gente tem o quê? A gente precisa de diversas informações. Então, a avaliação é um processo. Investigação das funções, testes padronizados, análise do comportamento, respondentes, né, informantes que vão até o consultório para fazer, né, a entrevista e entender o que está acontecendo no dia a dia daquela pessoa. Então, assim, o processo ele demanda aí um determinado tempo. Então, assim, você não vai, né, ligar no consultório ao sol. Eu quero uma avaliação para amanhã. Isso. Não, não é assim que funciona. Vai precisar, né, de uma investigação. Então, né, juntando informações, entrevista, análise do comportamento, a testagem, tudo isso, vamos fazer uma análise, entender, ó, tá bom, não tá bom, o que que tá funcionando excelentemente, o que que não está funcionando, e aí depois o produto dessa avaliação é o laudo neuropsicológico. Então, após essa investigação, fazemos o laudo.
né? E aí é uma parte que vai demandar muito de nós, né, neuropsicólogos, né, Sol? E aí é uma Sim. dor aí da profissão, por quê? Porque as pessoas, né, não estando aqui desse lado né, do dia a dia, acham, não, eu terminei os testes hoje, amanhã já te entrego o laudo. Não, não vai ser assim. Precisa ter, né, muitas das vezes até a troca, né, porque um funcionamento, né, de um indivíduo não é igual ao outro funcionamento, mesmo que existe ali as escalas padrões. Então, o funcionamento do neuropsicológico é assim, é, para além dos testes, a gente vai precisar de uma boa interpretação dos resultados, porque senão seria fácil, né, a gente simplesmente dar uma escala para o indivíduo e falar, ó, faz aí que eu quero saber se você tem TDAH. Pronto, acabou. Faça a escala da internet. Vai lá, deu os resultados acima, então você tem. Se fosse assim, né? Para que estaríamos aqui? Não ia precisar, né? Seria muito fácil. Mas aí é que vem a expertise, né? E por isso que a gente precisa estar sempre se atualizando. Por quê? Porque existem conceitos, né, novos estudos, novas normas, novos dados, novas informações. E aí, recentemente tivemos o quê? CID-11, né? Há 2 anos atrás, DSM-5. Então, precisamos estar atualizadas justamente para entender esse funcionamento, né? Memória operacional rebaixada, com inteligência alta. O que significa? Aí nós vamos lá fazer o quê? Uma interpretação desses resultados para saber o que isso significa no dia a dia do indivíduo. Então, a avaliação neuropsicológica, ela vai né, ter toda essa gama de informações que vai ajudar ali o indivíduo, os pais, né, a quem busca para entender esse funcionamento, né? A avaliação também ela é possível identificar além dos transtornos do neurodesenvolvimento, que hoje existe uma alta procura por conta desses transtornos, TDAH, autismo, transtorno específico da aprendizagem, além desses, né, que geralmente o pessoal busca a avaliação por conta dessas dificuldades, tem ainda a possibilidade de investigar precocemente um Alzheimer. Por quê? Porque o sistema nervoso central, ele vai demandar ali para o indivíduo, né, a funcionalidade daquele indivíduo. E aí, a avaliação, ela vai ter essa especificidade, vamos dizer assim, essa, né, essa sensibilidade para identificar, olha, esse indivíduo, né, de 10 anos para cá, está funcionando dessa maneira. Isso é um indicativo para um Alzheimer, né? É um indicativo, pode ser que esteja, né, haja um mau funcionamento ali de alguma área, né, do córtex parietal, alguma coisa. Então, assim, a avaliação ela vai também ajudar nesses diagnósticos. E é Falei bom demais, né? também, imagina, tá perfeito. E é bom também ressaltar, né, Meire, que assim, a avaliação é um aspecto global do indivíduo quando nós fazemos a avaliação, não é? E assim, Sim, a sua fala foi muito feliz quando você diz assim que não são todos os instrumentos que nós podemos utilizar ou que são aceitáveis. Por quê? Porque nós, enquanto psicólogos, neuropsicólogos, nós seguimos o CRP. E lá sim, pelo CRP, existe lá o SATEPS, que nos dá ali toda a listagem dos instrumentos que são favoráveis e os que não estão favoráveis. Então, exatamente. muitas vezes, eu vou até relatar aqui, porque eu já tive casos de chegar a avaliação para mim, e o neuropediatra coloca lá, olha, eu quero que aplique tal teste, tal teste, tal teste. Só que são instrumentos que não são validados no nosso solo brasileiro. Então, Sim, assim, são instrumentos acontece. validados nos Estados Unidos, em outros países. Eu não posso Portugal. fazer uso desse tipo de instrumento, não é isso, Meire? Exatamente, acontece, já recebi determinados, né, determinadas solicitações a respeito de aplicar tal instrumento e, enfim, acaba, né, tendo ali um ato,
vamos chamar, né, até de um ato médico, mas aí o neuropsicólogo ele vai ter essa expertise, né, de entrar em contato com esse médico, com esse especialista que solicitou e fazer essa explicação. Olha, esse instrumento, ele é bem famoso, mas para a nossa realidade aqui brasileira nós não utilizamos, né? Podemos usar até qualitativamente, que é a maioria das escalas que a gente usa, né? Nós vamos fazer o quê? Vamos pegar essa escala, né, a uma escala, né, de distúrbio de comportamento. Entrego para o pai, aprende para mim. Ele vai ter ali uma normativa que vai identificar dificuldades no padrão brasileiro? Não, mas ele vai ter indicativos do quê? Olha, tal comportamento está acontecendo, tal está muito demasiado, outro está rebaixado. Então a gente usa nesse sentido os instrumentos, nós como neuropsicólogos, psicólogos, né, que respondemos aí para o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Regional de Psicologia, precisamos estar atentos, sim. E aí é que tá, né? A nossa demanda aumenta, acaba aumentando, né? Precisamos estar ali sempre atentos. Ó, esse instrumento não pode ser mais utilizado, esse pode. Mas, para além dos instrumentos, a avaliação neuropsicológica não é só aplicar testes. Não. E aí é que entra, né? Geralmente a gente usa os testes, né, psicológicos, e aí é que está a importância. Eu vejo isso, né, como uma área, o próprio CFP identifica como uma área de especialidade da psicologia, e nós, como psicólogos, temos até uma responsabilidade a mais. Por quê? Porque nós que somos os responsáveis de aplicar esses testes psicológicos. Então, a avaliação neuropsicológica por um neuropsicólogo e psicólogo também acaba tendo mais, né, vai ter essa instrumentalização por conta disso, porque os testes restritos a psicólogos, nós fazemos ali o manuseio. Testes de inteligência, testes de praxias, testes de visoconstrução, de funções executivas. Então, os testes restritos, né, eu dou muito preferência justamente porque os testes psicológicos precisamos ali ter a especificidade para fazer essa interpretação e eles têm dados aqui para a população brasileira. Então, é interessante por conta disso. Vamos para a próxima pergunta? Você quer complementar ainda? Perfeito. Vamos lá. Quais são os benefícios de uma avaliação neuropsicológica? Quer começar? Pode começar. Fica à vontade. Boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Olha, a Raniele entrou. Quem tiver aí. Pergunta também, né? Se quiser colocar aqui. Ficar alguma dúvida, gente, pergunta que a gente retoma, tá? E esclarece. Benefícios. Crianças. Por que seria interessante solicitar uma avaliação neuropsicológica? Por quê? Para crianças. Vou pensar nas crianças. Como a criança se beneficia? Você está com uma criança, né, de sei lá, meses, 9 meses, 11 meses, que não começou a falar ainda. Está apresentando ali, né, uma certa irritabilidade, choro constante. Para que vai servir a avaliação neuropsicológica para essa criança? Para identificar se não tem ali uma bandeira vermelha para autismo. Uma bandeira vermelha, né, para identificar o que são os marcos